podem sentar todos. Para nós, já foi dito aqui várias vezes, é uma alegria muito grande poder estar reunidos nesta noite, louvando ao Senhor por mais um ano de existência da Aliança e também do congregacionalismo no Brasil. Hoje, dia 19, 168 anos de existência no Brasil. Sentados assim como estamos, mas com reverência à palavra do Senhor, vamos ler apenas um versículo. Eclesiastes capítulo 1, verso 2 apenas. Amém? Quem não achou, diga misericórdia. Então vamos aguardar para que... É só um versículo, mas para que todos nós estejamos com as nossas Bíblias abertas. Amém, queridos? Diz assim o texto sagrado: vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Vamos orar mais uma vez. Pai, faz aquilo que eu não posso fazer, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, oramos assim no nome de Jesus, amém. Olha para quem está do seu lado e diga assim: meu irmão, não conversa comigo agora não. Pronto. Então, creio que você vai atender o pedido de quem está ao seu lado que pediu. Queridos, o texto todos nós conhecemos. O livro de Eclesiastes tem sua autoria atribuída ao rei Salomão. E nele há um discurso sobre a vida, como todos aqui sabem. O texto que lemos é, na verdade, uma espécie de resumo de todo o assunto abordado pelo pregador, como ele se intitula já no primeiro versículo do livro. Em princípio, o leitor ávido por entender o objetivo dos escritos, já no início, pode ser tentado a inferir que o pregador estava melancólico, estava até depressivo. É um livro que, se nós observarmos simplesmente de forma rápida, podemos ser tentados a pensar nisso, sobretudo quando o pregador pergunta imediatamente após escrever as perguntas ou melhor, as palavras que nós lemos. Ele pergunta: que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Parece um desabafo de quem está meio que deprimido, triste, parece um desabafo de quem está um tanto quanto decepcionado com tudo que havia feito na vida, embora se tratasse de um homem bem-sucedido em tudo o que fez. Tanto é assim que quando ele discorre sobre os seus atos, no capítulo 2, verso 10, afirma o seguinte: tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. E na sequência, no verso 7, ou melhor, no verso 17, ele conclui dizendo: por isso perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Mas, queridos, se nós continuarmos, e como todos fazem, a leitura do livro, nós vamos ver e vamos concluir que o pregador busca mostrar aos leitores, e nós estamos incluídos entre eles, que a vida deve ser vivida com todas as forças que a pessoa dispõe e deve ser aproveitada, não porque as conquistas, não porque o que é obtido, não porque o sucesso, em muitos casos, que ela proporciona, seja fruto do esforço de cada um, mas, em especial, porque tudo que advém da vida é uma dádiva do Senhor. Aliás, o fato de estarmos vivos nesta noite é um dom de Deus. Muitos ontem foram dormir e hoje não acordaram. E muitos de nós acordamos hoje e sequer esquecemos de agradecer a Deus pelo fato de ter acordado. Nós muitas vezes levamos a vida sem perceber que Deus está no controle de tudo e achamos que nós aqui temos o controle das nossas vidas. Por isso que no capítulo 2, os versos 24 e 25, ele discorre da seguinte forma: não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber
e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Ou seja, para que as coisas, vou colocar entre aspas, a palavra coisa é bom porque se aplica a tudo, quando a gente não tem uma definição, coisa. Então, as coisas da vida, eu lembro de Roberto Carlos, coisas da vida, embora elas tenham sentido, ou para que elas tenham sentido, precisamos desfrutar delas, pois se vivemos debaixo do sol, como diz o pregador, é para aproveitar o que o Senhor nos proporciona. No entanto, para que possamos aproveitar da forma correta, devemos entender que, antes de tudo, a vida é um dom de Deus, como falei agora há pouco, e, portanto, deve ser vivida para a glória de Deus, e somente para a glória dEle. Separado dEle, diz o texto, ainda que vivendo uma vida considerada boa, à luz da filosofia humana, nada tem sentido, absolutamente nada. O pastor Emílio Garófalo, quando discorre sobre isto, ele diz que somos chamados a viver debaixo do sol, mas diante de Deus. Na sequência, o pregador, aqui, escritor do livro de Eclesiastes, ensina que apesar de a vida ter sido criada para ser aproveitada, as coisas, sejam elas quais forem, meus amados irmãos, acontecem no devido tempo. Tudo tem o seu tempo, diz ele. E este tempo não é o nosso, mas o de Deus. Não adianta querer forçar a barra, como muitos fazem. Não adianta querer antecipar as coisas, sejam elas consideradas boas ou ruins. Há pessoas que antecipam preocupações e há pessoas que reclamam porque não conseguiram aquilo que tanto desejam. Tempos depois que o livro de Eclesiastes foi escrito, um outro pregador ensinou algo semelhante. Mateus capítulo 6, versos 25 e 34, o Senhor Jesus, quando pregava para uma multidão, disse: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Nada é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Eu, porém, e por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Tanto o pregador, escritor do livro de Eclesiastes, quanto Jesus, ensinaram que as pessoas devem encarar as conquistas da vida, ou as dificuldades da vida também, as conquistas como um dom de Deus, e por isto mesmo, não devem viver antecipando os fatos, porque Deus tem o controle das nossas vidas. Deus é o autor da nossa história. Deus é soberano. Ele faz com que os propósitos dele aconteçam. E no livro de Jó consta que nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Então, queridos, em outras palavras, eles ensinavam que ao invés de viver reclamando, devemos louvar a Deus, desfrutar de tudo que Ele nos concede. Porque há pessoas que reclamam quando chove, ao invés de apreciar a beleza da chuva. Há pessoas que reclamam quando faz sol. Eu não estou falando de comentar dizendo que está quente, mas reclamam ao invés de desfrutar dele. Há pessoas que reclamam porque comem a mesma coisa repetidamente, ao invés de agradecer a Deus pelo alimento que Deus tem concedido. Há pessoas que reclamam do emprego que têm.
E inclusive do patrão que tem, em muitos casos, estou falando de crentes, ao invés de agradecerem a Deus porque aquele homem ou aquela mulher foram usados por Deus para permitir a subsistência. É porque você não conhece meu patrão. Não conheço, mas conheço o Deus que botou você lá. E é por isso mesmo que você tem que depender do Senhor. Há pessoas que reclamam do carro que tem porque está velho, ou porque não tem determinados opcionais que outros têm. Há pessoas que reclamam do cônjuge que tem, porque é isto ou aquilo. Vivem reclamando, ao invés de observarem as virtudes que o cônjuge tem. Até porque todos têm defeitos, inclusive você que está reclamando do seu cônjuge. Há pessoas que reclamam da igreja que frequentam, porque o pastor é isso, a irmã do louvor é aquilo, etc. Há pessoas, inclusive pessoas que exercem lideranças, que reclamam da denominação que engloba a sua igreja, porque essa denominação tem muitos defeitos. Enfim, há pessoas que reclamam de tudo e de todos, e ao término deixam de aproveitar o que Deus lhes dá num verdadeiro ato de tolice. A realidade, o nome certo é este, tolice, porque não conseguem entender, conforme ensina o pregador no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, verso 5, que o tolo cruza os braços e destrói a si mesmo. Deus nos coloca em muitos lugares para que nós sejamos instrumentos nas mãos dele. Como nós ouvimos da missionária Juraci nesta noite aqui, para que nós aproveitemos as oportunidades. E muitas vezes nós simplesmente deixamos elas passarem. Alguém pode retrucar. Para o pregador Salomão, foi fácil ele escrever isso, porque ele era rico e poderoso. Tinha tudo o que queria. No entanto, queridos, apesar do poder e da riqueza que ele tinha, ele viveu em uma época que não permitia desfrutar de certos confortos que nós desfrutamos nos dias atuais e vivemos reclamando, inclusive, por mais rico que fosse. A época não era fácil. Ele, por exemplo, não se deslocava de um lugar para outro em um automóvel, como vocês fizeram nesta noite vindo para cá. E eu também. Ele não tinha energia elétrica, como nós temos, e, portanto, não desfrutou de um ambiente climatizado. O pastor Emílio Garófalo, que eu já citei aqui, em um dos livros dele, ele escreve que nem Salomão, em toda a sua glória, teve o privilégio de tomar uma Coca-Cola gelada. Viva a vida, diz o pregador. Não seja apegado ao dinheiro, como se ele fosse o seu Deus, porque ao término, diz ele, você verá que ele não dá sentido à vida. Em outras palavras, ele está dizendo isto. Segundo ele, quem ama o dinheiro, jamais se fartará de dinheiro. E quem ama a abundância, nunca ficará satisfeito com o que tem, ganha. Ou seja, a medida do ter, nunca enche. Também isto é vaidade, diz ele no capítulo 5, verso 10. Porque nada será levado, absolutamente nada. Ele diz, como saiu do ventre de sua mãe, a saber, nu, assim voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Quantas e quantas vezes eu vou participar de perícias lá eu falo muito isso lá na igreja, lá no centro de operações daquela empresa Digna, que faz sepultamentos fúnebres. E muitas vezes, quando chego lá, tem lá alguém no caixão lá sendo ornamentado. E eu fico olhando, será que era rico? Será que era pobre? Será que era inteligente? Será que era intelectual? Será que não? Pouco importa. Naquele momento ali, nada do que foi conquistado, de coisas materiais ou de sabedoria, como diz o pregador, absolutamente nada, tem relevância. Esta é a razão pela qual ele discorre, o pregador, no capítulo 7, que melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela, ou seja, onde há luto, se vetou o fim de todas as pessoas, e que os vivos o tomem em consideração. Capítulo 7, no verso 2. Nada, repito, será levado desta terra. Por isto que não se deve desperdiçar os momentos, porque nem sempre eles se sucedem. Nem sempre. Assim é que ele ensina que
Tudo que vier às suas mãos, no capítulo 9, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Não faça as coisas para o gasto. Faça-as dando o melhor de você. Entenda que todas as oportunidades são dadas por Deus para que sejam vivenciadas e vividas como se estivesse fazendo algo para Ele. E tudo que nós fazemos, devemos fazer para a glória dEle. O irmão Lawrence era um monge francês, e escreveu um livreto que há vários séculos, intitulado A Prática da Presença de Deus. Alguns traduziram como Praticando a Presença de Deus. E ele dizia que a nossa santificação não depende de uma mudança de atividades, mas de fazer para a glória de Deus tudo o que comumente fazemos para nós mesmos. Tudo para a glória de Deus. O pregador não poderia dar outro conselho. E após discorrer sobre todas as dádivas que Deus proporciona, se não dizer que Deus deve sempre ser lembrado nos dias da nossa mocidade. Ele não poderia dizer outra coisa senão isto, que Deus deve sempre ser lembrado nos dias da mocidade. E mocidade aqui, atentem, meus amados irmãos, que eu diria assim, que já passaram da fase da juventude. Mocidade aqui não significa aqueles que são jovens na idade. Não significa aqueles que ainda estão na adolescência, mas aqueles que têm vigor, independentemente da idade. Por isso que, para não deixar dúvidas, ele explicita o que quer dizer com mocidade. Porque senão nós podemos ser tentados a pensar, deixa isso para os jovens. A denominação existe, que bênção. Que os jovens deem sequência. Que os jovens façam o que tem que ser feito. Se fosse pensar assim, eu nem estaria aqui nesta noite, porque eu tive que tomar, como diria meu avô, um monte de cachete para poder estar aqui. Mas ele, para não deixar dúvida, ele diz que mocidade, em primeiro lugar, significa antes que cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Vai chegar um tempo, sim, em que os dias serão cansativos, mas até chegar lá, tem muita água para correr por baixo da ponte. No verso 2 do capítulo 12, ele diz, antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Ou seja, antes que tudo para você seja sombrio, antes que você não tenha oportunidade de fazer mais nada. E ainda, ele diz no verso 3, antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços, e se curvarem os homens que no passado foram fortes, as suas pernas, e que cessarem os moedores da sua boca, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas os seus olhos. Em outras palavras, enquanto os seus braços tiverem forças, enquanto suas pernas conseguirem se firmar e caminhar, enquanto seus olhos permitirem que você leia e veja as coisas belas que Deus fez, enquanto você tiver dentes que lhes permitam mastigar as delícias propiciadas por Deus, para você se lembrar que nada é perfeito como Ele faz, só Ele faz alimentos bons. Eu não estou falando de cozinhar, mas de criar, só Ele faz coisas boas. Lembre-se, em todos estes momentos, do Deus que os criou, e do Deus que lhe criou, e viva para a glória dEle, e faça tudo para a glória dEle. Ele diz ainda no verso 4 do capítulo 12, faça isso antes que as portas da rua se fechem, e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir. Quando você se levantar a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer. Ele está a dizer, meus amados, que vai chegar o tempo em que nós ficaremos surdos, ou pelo menos deixaremos de ouvir com a mesma perfeição que ouvíamos quando mais jovens. Vai chegar um tempo em que nós não vamos mais ouvir o barulho das ruas, carros passando, pessoas conversando, crianças brincando. Não vamos conseguir entender o que é pregado na igreja, porque tudo fica meio que confuso, barulhento, e por isso, ao invés de ficar criticando quando você ouve uma mensagem que muitas vezes é uma repreensão,
de Deus e fica dizendo: essa mensagem é muito dura, essa mensagem é isso, aqui não tem amor, não tem isso, não tem aquilo. Lembre-se que é Deus quem está lhe ensinando, o seu Criador, para lhe corrigir. Vai chegar um tempo em que nós vamos acordar quando os pássaros cantarem, mas não conseguiremos apreciar os cânticos. Portanto, não esperemos esse tempo chegar, lembremos-nos do nosso Criador enquanto é tempo. E aí ele conclui dizendo que vai chegar um tempo em que nós não teremos segurança em ficar no lugar alto, vamos ficar, como diria, repito, meu avô, areado. Meu sogro está vivendo nesta fase, ele não gosta de ir para a igreja mais, ele trabalhou a vida toda como presbítero, mas está surdo e quando sai sozinho se perde. Porque chega um tempo que é assim, não haverá mais apetite, pois o paladar vai ser perdido e vai chegar um tempo em que morreremos e tudo passará. Mocidade aqui, meus amados irmãos, repita-se, não tem a ver com idade, mas com disposição em querer fazer as coisas para Deus, em querer viver para Deus, em glorificar a Deus em tudo o que fazemos. A conclusão do pregador não poderia ser outra: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, no capítulo 12, verso 13º. Veja, ele não disse assim: faça tudo isto por medo do Senhor, mas por causa do temor do Senhor, isto é, por respeito, por honra, por gratidão e amor ao Deus eterno. E mais, diz ele: se eu mando viver a vida com todo o seu vigor, estou parafraseando ele, não estou dizendo que você deva viver a revelia de Deus, pelo contrário, você deve guardar os seus mandamentos. Você não deve aproveitar o vigor que você tem para viver a revelia de Deus, vivendo ao seu bel prazer, está dizendo ele, e eu estou parafraseando. Pelo contrário, guarde os seus mandamentos, coloque-os em prática em suas vidas, porque isto lhe fará aproveitar o que ele proporciona, com o entendimento de que tudo vem dele, deve ser vivido para ele, e é para a glória dele, como ensinou o apóstolo Paulo em Romanos 11, 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Alguém pode estar perguntando: essas lições do pregador são importantes para as nossas vidas, porque o livro fala de vida, mas o que elas têm a ver com a existência da aliança? O que elas têm a ver com a existência do congregacionalismo no Brasil? E eu respondo: tem tudo a ver, porque embora o pregador estivesse falando de princípios para a vida, o contexto era outro, a motivação dele era outra, mas os princípios são aplicáveis nos dias de hoje, inclusive na vida espiritual e na vida ministerial. Para nós que somos pastores, missionários, para nós que somos crentes, todos nós, Deus permite, por exemplo, a plantação de igreja, para que estas preguem a palavra dele como ela é, e é para que nós sejamos, para que as igrejas sejam canais de culto a ele, pelo que ele é, pelo que ele fez por cada um de nós e pelo que ele faz ao nos suprir espiritual e materialmente. Queridos, uma bênção a gente poder sair de casa e ir e ter um lugar para adorar a Deus, e muitas vezes a gente não aproveita. Você olha lá na igreja, a gente toda semana ora por um país daqueles da lista dos 50 mais perseguidos. As pessoas lá não têm direito de dizer que são crentes porque são presas, não podem usar uma Bíblia porque podem ser mortas, mulheres são estupradas simplesmente pelo fato de ser cristão. Aqui no Brasil, com todos os defeitos que tem, e todo mundo fica reclamando, somos um país que garante na Constituição, e isso ainda está valendo, por mais que lutem contra, o direito de culto, e muitas vezes, ao invés de sair de casa para vir à igreja, cultuar a Deus, louvar a Ele, agradecer a Ele pelo que Ele tem feito, aproveitar a oportunidade, preferimos ficar em casa, vendo TV, ou ir ao shopping, ou então, como aconteceu na época da Covid, botando a culpa no vírus. Parece até que o vírus só estava nas igrejas. Deus permite que denominações sejam criadas para agregar igrejas, a fim de que estas igrejas e as denominações organizem a doutrina, de forma que as pessoas conheçam a Ele e o cultuem
da forma correta, pelas razões corretas. Não é porque simplesmente ele é isto, ele dá carro, ele dá casa, como muitas vezes ensinam por aí, mas é pelo que ele é. E, sobretudo, pelo amor dele para conosco, que nos alcançou quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Portanto, queridos, haverá igrejas grandes, médias, pequenas, haverá pastores doutores, pastores leigos, haverá pessoas com muitos dons e outras com dons que muitos, humanamente falando, não valorizam, mas uma coisa é certa: independentemente do tamanho das igrejas, independentemente do nível de cultura do líder dessas igrejas, independentemente do nível intelectual de seus membros, de seus congregados, ou do número desses membros, as igrejas e a denominação que as agrega devem ter como objetivo o temor a Deus e a guarda dos seus mandamentos. Isto é o resumo de tudo. Observe que o pregador, embora tratando sobre coisas materiais, e repito, para que isso fique bem gravado em nossas mentes, ele trata também de coisas materiais e espirituais, e ele não ensina que o crente deva viver uma vida próspera, e também não ensina outra coisa, não está criticando, mas ele não está tratando disso. O foco dele é a gratidão a Deus e o temor ao Senhor. Este é o foco. Ele não ensina que o crente deve viver se digladiando por causa de doutrinas, embora as doutrinas sejam importantes, eu não estou me levantando contra elas, mas que o crente deve guardar os mandamentos do Deus eterno e temer a Deus. Isto sim é o que deve mover a vida de cada cristão. Uma denominação séria é uma denominação que tem sua linha doutrinária, sim. No entanto, meus amados irmãos, essa linha doutrinária visa a guarda dos mandamentos do Senhor, visa o temor do Senhor. Significa dizer, estar atenta ao que se prega, para que a palavra de Deus não seja distorcida. Ao mesmo tempo, seus membros devem ficar atentos para não serem insensíveis ao que Deus diz. E toda palavra vinda de Deus é palavra de Deus e é importante. Pouco importa quem está pregando. Eu fico intrigado, eu tenho aqui na frente meu amigo pastor Euder, pastor Antônio Carlos, que Deus tem tido misericórdia de mim e tem permitido que cacos de ossos também se juntem a eles, e é o meu caso. E a gente fica lá, muitas vezes, trabalhando, e quando eu vou ali na Consciência Cristã, que é uma bênção, e eu louvo a Deus, porque ali a gente não vai para ouvir cantores, a gente não vai para ouvir músicas, a gente vai para ouvir a palavra de Deus, mas eu fico intrigado quando eu vejo alguns crentes indo para a Consciência Cristã, porque quem vai pregar é fulano de tal, é Beltrano, é fulano, é isso, é aquilo. Claro que é compreensível se gostar mais de uns do que de outros, eu não estou criticando isso, mas o centro do culto não deve ser o pregador, e sim o Senhor. Se o pregador expõe a palavra de Deus como ela é Deus quem está falando, ponto final. Não é o homem, é Deus. Uma denominação que assim procede é composta por pessoas, eu falo de membros e congregados, e também de líderes, que estão preocupadas em viver o que a palavra de Deus ensina, não estão preocupadas com questões secundárias, de forma alguma. Por isso que todo líder que é chamado à obra do Senhor deve ter isto em mente. Todo cristão que é chamado por Deus, é alcançado por Deus e é colocado em uma igreja, deve ter isto em mente, não deve se preocupar, por exemplo, com o número de membros da igreja, mas com a vida espiritual de cada um. O apóstolo Lucas, ao descrever a igreja primitiva, no capítulo 2 do livro de Atos, nos versos 42 e 47, ele diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam na doutrina, no partir do pão, na comunhão e nas orações. E no verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E para contar com a simpatia de todo o povo é necessário que sejamos crentes e demos testemunho de crentes. E aí a conclusão que ele diz é que enquanto isso o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, a liderança fazia a sua parte,
Os crentes faziam a sua parte, a igreja perseverava naquilo que aprendia, e Deus, e somente Ele, acrescentava os que iam sendo salvos, porque isto é uma obra do Senhor, não é obra de homens, é uma obra do Santo Espírito. As lições do pregador em Eclesiastes nos mandam alegrarmos-nos com o que Deus nos dá. E, repito, os princípios se aplicam aqui, isto se aplica também à vida ministerial, à vida cristã, à vida eclesiástica. Embora o contexto, repito, no qual as palavras por ele escritas fosse outro, os princípios são aplicáveis às nossas vidas como partícipes de uma igreja, de uma denominação. Amados líderes, e não estou dizendo que sejam os que estão aqui, eu estou falando de uma forma geral, no mundo inteiro, que reclamam porque o povo não quer saber de participar dos cultos de oração. E a preocupação é louvável, não estou dizendo que não é para ficar preocupado, não. Mas apesar da preocupação, meus amados, que, repito, é válida, não seria melhor agradecer a Deus pelos que vêm e perseveram e se juntar a eles e aproveitar a oportunidade para orar por aqueles que não vêm? Às vezes, chego no culto de oração na igreja, numa quarta-feira, dia de chuva, tem um povo lá, eu digo heróis da resistência, louvado seja Deus que eles estão ali. E aí muitos ficam dizendo, e às vezes até eu digo brincando, é porque os crentes são de açúcar, não saem de casa, mas tem uns que não são, e que vêm, e são eles que seguram a igreja. São estes que ajudam as igrejas e a denominação a continuarem firmes em seus propósitos. Senão, o congregacionalismo não estaria completando hoje 168 anos no Brasil, nem a Aliança 56. Se não tivessem pessoas, muitas que Deus já levou, que perseveraram nos momentos difíceis, que estiveram lutando para que esta denominação pudesse chegar no dia de hoje e nós pudéssemos estar aqui. Há muitos, e também me refiro a todos os que compõem igrejas, independentemente da função, que se queixam do tamanho de suas igrejas, se queixam da falta de estrutura, do que não veem Deus fazer. No entanto, meus amados, ao invés disso, sejamos gratos pelo que Deus tem feito. Aproveitemos e nos empenhemos em fazer bem aquilo que Ele nos confiou, conforme as nossas forças, porque o restante, como visto anteriormente, é com Deus. Esta semana eu estava numa reunião em um dos hospitais de Campina Grande com os proprietários de vários hospitais, discutindo a questão aí da nova lei que trata do piso de uma determinada categoria. Todo mundo preocupado, aquelas coisas todas, não tenho condições de pagar, vou ter que demitir coisas. E teve um, doutor Ítalo Kumamoto, que é o proprietário do Hospital Memorial São Francisco em João Pessoa, que disse, queridos, olhe, por mais difícil que seja, vamos nos concentrar em ser bom naquilo que fazemos, vamos dar o nosso melhor naquilo que fazemos, que o restante vem. Eu estava lendo Eclesiastes, eu digo que ele deve ter lido o livro de Eclesiastes para dizer isso, e quando ele terminou de falar, apertei a mão dele e disse, esse foi o melhor ponto da reunião. Por esta razão, ficamos felizes, meus amados, em celebrar mais um ano de existência da aliança, assim como mais um ano de introdução do congregacionalismo no Brasil. Eu já vou terminar, tá certo? Não precisam ficar preocupados que eu vou estourar o tempo. Eu só levo mais 2 horas. Estamos felizes, porque se trata de uma denominação séria que visa levar as pessoas ao conhecimento da palavra de Deus e ao culto a Ele. E durante todo este tempo, meus amados, durante todos esses anos, Deus tem sido bom para com as igrejas e com as denominações, e não é só com a aliança, não. Tem sido bom com todas as denominações, não é só com o congregacionalismo, é com o presbiterianismo, com a Assembleia de Deus, com os batistas. Deus tem sido bom, Deus tem permitido que as igrejas prosperem, cresçam, que pessoas sejam salvas. Ele tem suprido as necessidades, tem acrescentado novos salvos e chamado muitos para a sua obra, e louvado seja o nome do Senhor por isto, e é isso que nós devemos nos concentrar. Não adianta querer ser intelectuais, conhecedores da palavra de Deus e não temer a Deus, como muitos por aí fazem. Não adianta conhecer a palavra de Deus e não colocá-la em prática, como muitos o fazem. Isto não é saudável, isso não é servir ao Senhor, e tudo que for conseguido, que for além disso, é vaidade de vaidades, como diz. Porque muitas vezes, quantos membros tem na sua igreja? Tem tantos.
O cara, quando encontra com o outro, ao invés de perguntar assim: meu amado, como é que você vai? Como está a sua vida? Como é que está a sua família? Como é que está o seu ministério? Como é que vai a sua igreja? Quantos membros tem? Como é que estão as entradas? Muitas vezes é assim que funciona. Mas a palavra do Senhor diz assim: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. O que passar disto é vaidade. Deus tem me abençoado, tem me dado isso, me dado aquilo. Glória a Deus por isso, deve testemunhar. Mas se o seu foco está nisso, você está perdendo o principal. Deus tem lhe abençoado porque Ele deu a vida eterna. Porque tudo vai ficar aqui. O que passar disto é vaidade. Não estou me levantando contra uma vida confortável, não. Mas isso deve ser secundário. O foco das nossas vidas deve ser o temor ao Senhor. Deve ser viver para agradar a Ele. Deve ser colocar em prática os mandamentos dEle. Guarda os seus mandamentos, não é com isso aí guardar no coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, diz o salmista. É para ser vivida. Do contrário, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que Deus tenha misericórdia de nós, a começar de mim. Que Deus nos permita que, como cristãos, aproveitemos as oportunidades que temos. Às vezes, eu citei o pastor Eudes aqui, estou citando o senhor demais, não fique com raiva de mim não. Mas quantas e quantas vezes a gente não fica olhando assim. E aí eu já disse isso na igreja várias vezes. Nós temos um evento lá em São Paulo, da Fiel, com pregadores muito bons, que para ir para lá a gente gasta um dinheiro com hospedagem, com passagens, com inscrição no evento. Os mesmos pregadores vêm para aqui, de graça, e o que é que a gente faz? Vamos para a praia. Vamos para tal lugar. Deixamos de aproveitar as oportunidades que Deus tem nos dado, sejam elas em que me faltou até a palavra, mas sejam elas quais forem, pronto, ficou mais fácil. Sejam elas quais forem, deixamos de aproveitar o que Deus está fazendo para nós. Eu vou para a igreja hoje, quem é que vai pregar lá na igreja do pastor André? É o pastor André. Vou não, se fosse pastor Moisés eu iria. Tolinho, diz a palavra de Deus, isso é tolice. Não são palavras minhas, mas sim palavras do pregador, palavra de Deus, inspirado por Deus. O que nós devemos fazer é viver para o louvor, para a adoração, fazer tudo para a glória dEle, com temor a Ele, guardando os seus mandamentos. Que o Senhor nos abençoe. Muito bem. Não, tranquilo.